Barbosa, eu sou Country Manager da S21Sec Portugal. O tema que nos leva aqui hoje é Cyber Threat Intelligence, o que é e qual a sua importância na estratégia e gestão de riscos cibernéticos. Ciberameaças. O que é que nos mantém acordados à noite? Saber que a qualquer altura nós podemos aparecer nas notícias, a nossa organização poder aparecer nas notícias e em que sofremos um ciberataque e isto rapidamente corre nas redes sociais, afeta a reputação de marca, pode afetar o negócio, afeta a imagem que tem, de uma forma geral, de nós próprios, das equipas de gestão de uma organização. Normalmente, este tipo de situações podem ser, de certa forma, prevenidos, previstos, mitigados e ter uma resposta adequada, mas para isso é preciso entender aqui quais são os 4 espaços de risco que estamos a falar e onde muitas destas situações acontecem e onde os adversários, os nossos adversários, atuam e colocam também informação do qual nós também podemos usufruir se tivermos os meios e mecanismos para isso. Portanto, estamos aqui a falar de, tipicamente aparece aqui na imagem do iceberg, a Surface Web. Portanto, aqui estamos a falar de toda a informação que é indexada pelos motores de pesquisa, Google, Bing e Yahoo, das redes sociais, portanto, ou seja, toda a informação que nós conseguimos aceder da forma normal como acedemos todos os dias. Depois temos uma outra parte do iceberg, que é a Deep Web. A Deep Web traz-nos um vasto volume de informação, sites, fóruns, que não estão acessíveis nem estão indexados por técnicas que são utilizadas, por FTPs abertos, por clouds abertas, por sites em que é preciso credenciais para aceder e, portanto, acaba por ser aqui um ecossistema e um espaço onde existem muita atividade de adversários. E depois existe um subset da Deep Web, que é a Dark Web. Nós, para a Dark Web, precisamos de software anónimo. Tipicamente, o Tor é o mais conhecido, mas pode ser também Freenet e I2P. E estes softwares permitem o anonimato e é aqui onde também podemos ver muita atividade ilícita, onde se podem encontrar marketplaces tipo a Amazon, mas que só vendem produtos ilegais, como drogas, como armas, entre outra informação roubada, etc. E, portanto, são estes os 4 espaços de risco que normalmente nós conseguimos, se tiver um olho e uma monitorização, conseguir perceber muito o que é que nos pode afetar a nós como organização e trazer aqui um risco que pode causar impactos consideráveis. Mas o que é realmente a Cyber Threat Intelligence? Cyber Threat Intelligence é nada mais, nada menos que o princípio para perceber quais são as nossas ameaças, para prevenir, para prever, para detectar e para responder relativamente a ciberataques. E, portanto, é com este conceito que nós vamos perceber aqui quais são as suas características para depois perceber como é que as organizações se podem efetivamente proteger e utilizar a Cyber Threat Intelligence para gerir melhor todos os riscos cibernéticos. Para isso, é preciso entender também qual é a diferença entre data, informação e inteligência. Portanto, data são factos, portanto, factos simples que aparecem nestes 4 espaços de risco e em grandes volumes. Informação são estes factos colecionados e agregados de alguma forma. Por exemplo, data podem ser IPs, informação pode ser, por exemplo, uma Threat Data Feed que tem não só IPs, mas uma possível família de malware e também outros indicadores de compromisso que que sejam interessantes para percebermos aqui o contexto. E depois temos a inteligência. A inteligência acaba por ser toda a componente que tem informação, mas tratada e processada de forma a nos permitir ter uma boa tomada de decisão. Portanto, quando nós pegamos nessa informação, como demos o exemplo das Threat Data Feeds, e conseguimos perceber que este indicador de compromisso pertence a um determinado grupo adversário cujas táticas, técnicas e procedimentos são estes que são conhecidos, nós conseguimos tomar melhores decisões para saber como é que nos vamos proteger melhor contra todos estes grupos adversários que utilizam técnicas sempre muito criativas no dia-a-dia.
Também interessa perceber quais são os diferentes níveis de Cyber Threat Intelligence. Temos um nível estratégico, que é um nível mais direcionado para gestores de topo, para arquitetos, para gestores de risco e que nos traz informação de contexto de uma forma mais de alto nível, como é que nós devemos proteger a nossa organização. Temos informação tática, que é informação que fornece contexto e expande a visibilidade. Isto é utilizado muito por equipas de SOC, portanto, centros de operações de segurança e também engenheiros de segurança. E temos a Threat Intelligence mais operacional, que é utilizada em contextos específicos, por exemplo, numa resposta a incidente, em projetos de threat hunting, de gestão de vulnerabilidades, entre outros aspectos. Convém também entender que a Threat Intelligence tem milhares e milhares e milhares de fontes que estão espalhadas por aqueles 4 domínios. E dentro dessas milhares de fontes, nós precisamos de utilizar tecnologias muito específicas, aliado a um know-how muito especializado por parte de analistas que têm anos de treino, não só especializado na área, mas também do próprio ciclo de inteligência. E estamos aqui a falar de fontes como, por exemplo, redes sociais, portanto, estar à escuta do Twitter, do Facebook e de outras redes sociais. Temos informação que, por exemplo, de fóruns específicos da Deep e da Dark Web, onde, por exemplo, proliferam a atividade de grupos adversários, por exemplo, onde estão publicados novos exploits para novas vulnerabilidades, onde estão publicadas informação, por exemplo, confidencial à venda, etc. Temos informação, por exemplo, que podemos angariar de repositórios como, por exemplo, o GitHub, onde há software, onde às vezes, intencionalmente ou não, é publicada informação, menções à organização que podem trazer um risco, credenciais expostas, entre outros, assim como muitas outras fontes. E, portanto, aqui a Cyber Threat Intelligence tem de olhar para estas milhares de fontes e, de forma agregada, fornecer esta informação atempadamente aos analistas para que estes possam analisar os eventos e possam tomar as melhores decisões sobre a informação que é colecionada e recolhida para depois a disseminar sobre os vários grupos de interesse. Portanto, fazendo aqui um resumo, como é que as organizações utilizam Cyber Threat Intelligence? Utilizam para prever, por exemplo, um ataque de ativismo que está na sua fase de preparação e que tem como alvo um conjunto de organizações, por exemplo, a nível nacional. Serve para prevenir, ou seja, nós, com o conhecimento dos grupos adversários que podem atacar as nossas organizações, vamos pegar nos indicadores de compromisso, nos indicadores de ataque e aquilo que vamos fazer é atualizar os nossos sistemas para nos prevenirmos destes ataques que podem acontecer. Temos a detecção, ou seja, utilizar toda esta informação para conseguirmos detectar táticas, técnicas e procedimentos de grupos adversários nas nossas redes e também na resposta a incidentes. Ou seja, é uma área muito utilizada quando nós estamos a responder a um incidente e temos uma equipa multidisciplinar que envolve não só analistas de redes, administradores de sistemas, pessoas especializadas em análise forense, entre outros, e também a componente de Cyber Threat Intelligence, para percebermos que tudo aquilo que nós estamos a ver, dar o máximo de contexto possível para podermos tomar as melhores decisões sobre os cenários que estamos a ver e, desta forma, reduzir a janela de exposição ao risco. Posto isto, Cyber Threat Intelligence não é um produto, não é uma tecnologia. O que as organizações hoje em dia precisam para evoluir na sua maturidade é um programa de Cyber Threat Intelligence. O que é que isto quer dizer? Nós temos de perceber, primeiro que tudo, quem é que são os nossos stakeholders internos e quais são os requisitos desses. Por exemplo, as equipas de SOC, as equipas de risco, as equipas de fraude, os administradores de sistemas e outro tipo de stakeholders internos. Precisamos depois também de fazer um profiling dos nossos grupos adversários, ou seja, se nós atuamos no setor da energia, se atuamos no setor das comunicações, se atuamos no setor financeiro, aquilo que nós vamos fazer é perceber, com a inteligência que existe hoje em dia,
quais são estes grupos adversários que nos tentam atacar, perceber muito bem quais são as suas técnicas, táticas e procedimentos e, desta forma, nós temos um conhecimento muito atualizado daquilo que são os atores que nos podem atacar. Também é necessário entender o que é que está a acontecer a nível global que nos possa aportar algum risco, por exemplo, uma nova vulnerabilidade que está espalhada por muitos sistemas, um novo ciberataque do qual nós temos de ter uma atenção imediata, ou entre outras características. Também precisamos ter muita atenção àquilo que está a acontecer no nosso setor, ou seja, um ataque que está a acontecer a uma empresa similar à nossa, na Itália, na Argentina ou na Holanda. Se esta informação for transmitida atempadamente, nós conseguimos perceber muito bem que técnicas é que estão a ser utilizadas, que indicadores de compromisso, que indicadores de ataque e utilizar essa informação para rapidamente atualizar os nossos sistemas e estarmos desta forma mais protegidos contra este tipo de ataques. Depois, no que toca aqui à organização em si, precisamos de identificar todos os ativos e também qual é o seu grau de prioridade dos ativos. Portanto, detalhes dos nossos VIPs, hostnames internos, portanto, nomes que não devem ser do conhecimento público, IPs, range de IPs, domínios e subdomínios, keywords específicas, as nossas marcas. Portanto, há um conjunto de informação que é aquela informação que, se nós virmos e conseguimos detectar onde é que ela está a ser mencionada, os nossos analistas conseguem perceber se isto aporta algum risco ou não e, desta forma, transmitir atempadamente às equipas das empresas que confiam em nós para nós os apoiarmos nesta área. Por exemplo, temos relatórios aqui de risco digital dos próprios VIPs, de detecção de perfis falsos de executivos nas redes sociais, entre outros. Também é necessário nós percebermos como é que nós nos comparamos com as outras organizações da nossa indústria e, portanto, ou seja, como é que o nosso mundo vê a nossa organização, o nosso mundo de fora e, portanto, aqui utilizar ratings de cibersegurança acaba por ser um pilar também essencial num programa de gestão de risco onde Cyber Threat Intelligence está incluída. Temos também de olhar para a partilha e para a colaboração e aqueles que são chamados os ISACs, os Information Sharing and Analysis Centers, temos específicos por setores e, portanto, desta forma nós conseguimos partilhar informação sobre ciberameaças e estar cada vez mais atualizado sobre ciberameaças que estão direcionadas ao nosso setor. Também é muito importante haver colaboração local com as entidades que são players relevantes neste ecossistema. Por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança, que acaba de ser a organização talvez mais relevante aqui para todas as organizações, mas também a Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, olhar para a Rede Nacional de C-Certs, portanto, de resposta a incidentes, que também é um grupo muito conceituado, e também há exercícios como o CiberPerceu, onde se treinam aqui ataques que podem ter um cariz mais regional, nacional ou global. Por último, acho que de uma forma mais estruturada ou não, todos estes indicadores podem ser estruturados e, através de plataformas específicas, conseguimos introduzir nos nossos sistemas toda a informação o mais atualizada possível sobre novos indicadores de compromisso, indicadores de ataque, entre outra informação. Por último, é muito importante que seja seguido mensalmente, através de um relatório de ciberriscos, como é que está o risco associado a toda esta atividade e também com uma linguagem executiva a transmitir exatamente o valor da evolução da maturidade da organização perante todas estas ações. O que é que acontece por detrás de toda esta informação que nós hoje em dia fornecemos aqui e apoiamos os nossos clientes? Nós utilizamos não só equipas altamente treinadas dos nossos analistas e engenheiros, como também ferramentas que reúnem informação de milhares e milhares de fontes sobre novas vulnerabilidades, atores, ataques e, portanto, conseguimos perceber tendências, quando é que somos alertados, quando a informação aparece e é relevante para um setor ou para um cliente em específico.
Utilizamos também ferramentas específicas para fazer uma monitorização de centenas ou milhares de fóruns que estão na Dark Web e, portanto, aqui são ferramentas muito específicas com operações de segurança muito delicadas por trás destas ferramentas que temos e, portanto, é com este espectro todo que nós conseguimos ter um olho muito eficaz em milhares de fontes dentro daqueles 4 espaços de risco. Por último, é importante perceber que a Cyber Threat Intelligence cada vez mais tem um papel muito importante na gestão de risco e, portanto, se nós conseguirmos perceber e olharmos, por exemplo, para a framework NIST, que é uma das frameworks de referência na gestão de risco e de cibersegurança, conseguimos mapear dentro dos 5 pilares e conseguir perceber aqui quem é que está interessado em nos atacar nas fases de identificação, como é que nós podemos ter os nossos sistemas continuamente atualizados, como é que nós podemos treinar as nossas primeiras linhas de defesa, como as nossas pessoas, os nossos colaboradores, para todas estas técnicas daqueles adversários que nos tentam atacar, entre outras atividades que podemos ter, que é, por exemplo, como continuamente testar as nossas linhas de defesa com técnicas que são utilizadas por estes grupos adversários. Eu, com este slide, gostaria de terminar a minha apresentação e dizer que estarei disponível, a S21Sec Portugal estará disponível para qualquer conversa que seja interessante no âmbito das empresas e organizações que nos estiverem a ver. Muito obrigado.